Bom dia, nós estamos no dia 23 de setembro de 2023. Estamos ainda na... Desculpa. Estamos ainda na primavera e o nosso trabalho aqui está levando para e passo dois temas. Um, que é a questão de Lúcifer, ou o diabo, ou Satã, que é uma questão que tem despertado muito interesse por parte dos visualizadores. E a outra é a Companhia de Jesus. Um tema não tem nada a ver com o outro. A questão foi somente dar uma oportunidade a vocês de alternar, diversificar, porque me pareceu tedioso ficar seguindo capítulo após capítulo, né? O mesmo tema. Essa foi a intenção. Se não, de fato, veio ao encontro dos seus anseios, eu me desculpo, mas terei de continuar. Então, nós dissemos para vocês que elegemos duas versões oficiais da Igreja sobre a vida de Santo Inácio de Loyola e uma versão que é da maçonaria, portanto, que contraria as outras duas em alguns pontos, não em todos. Bom, já fizemos o essencial, a leitura do essencial aqui. Podemos até voltar a ela. Mas não tocamos ainda nem de leve nesse volume, que é muito interessante, porque aqui nós temos um admirador de Inácio de Loyola. Aqui nós temos um historiador que foi excomungado pela Igreja por causa da publicação deste livro, Vaticano, Potência Mundial, devido ao fato dele contar a verdade sobre os papas e o poder do papado no mundo, sobre os reis, e o que esses papas fizeram, que Dante os colocou já em 1300, né, do primeiro até o nono, da primeira até a nona caverna do inferno, fazendo assim com que ele fosse exilado para fora da Itália. Então, nós temos aqui a Divina Comédia, escrito originalmente apenas com o nome Comédia. Divina foi o filho de Dante Alighieri, que é uma das suas originais que Dante tinha escondido antes de ir para o exílio, era só Comédia. E o filho dele, muito tempo depois que ele morreu, encontrou debaixo das tábuas de corrida, a sala era de tábua corrida, ele levantou algumas tábuas e encontrou, e acrescentou Divina. Então, Dante Alighieri tem em comum com Inácio e com Lutero alguma coisa: a busca do Graal. Todos são fascinados por essa lenda medieval que até os nossos dias leva muita gente para o cinema e tornou famosa a espada Excalibur. Bom, semelhanças à parte, não vamos entrar no caso do temperamento de Lutero, Inácio e Dante. Inácio e Lutero tinham convulsões epiléticas, como Maomé, é outro, enquanto que Dante absolutamente era saudável. O problema de Dante era mais a questão de o romantismo que o Graal suscitava nele. O cavaleiro Amadis de Gaula, ou seja, o Perceval, ou seja quem for que tenha encontrado o Graal,
era o homem ideal que devesse encarnar novamente em um desses 4 personagens históricos. E assim nós vamos encontrar uma identidade nos 4, embora certas diversidades. Dante Alighieri, favorito do Papa, desempenha na corte papal e entre os nobres muito prestígio, desfruta muito prestígio, mas quando ele percebe que a nobreza e o papado estão sendo utilizados de maneira canalha, ele declina de um convite de ser embaixador de um determinado nobre, né, para se autoexilar, e deixa a Itália. Escreve então a sua versão da busca do Santo Graal, que para ele é a mulher, o Graal é a mulher, que é Beatriz. No caso de Inácio, o Graal é o triunfo realmente do cálice sagrado que o padre na missa católica celebra. Vejam, o simbolismo de Dante e o simbolismo da Igreja Católica. Para Lutero, o Graal, na verdade, é a liberdade religiosa. Ou seja, escolher livremente a religião que você quer, traduzir e imprimir a Bíblia. Então o Graal seria, assim, para esses personagens, símbolos, ou símbolo de coisas bem diversas. No entanto, reúne-os em torno de algo pelo qual eles vão lutar e aventurar-se à derrota, à miséria, ao exílio ou à vitória. Então, é o ideal que move os 3. Dante, Inácio de Loyola, Lutero. Mas nós estamos aqui falando especificamente, vamos esquecer um pouquinho Dante, embora não deixemos de mostrar a suprema visão do céu, ou seja, termina que Dante consegue ver supostamente, né, a entrada do céu, junto com Beatriz, sua dama, que aqui aparece ao lado dele. Então ele consegue encontrar o Graal do ponto de vista dele, entre a luta dos guelfos e nibelinos. Inácio consegue fazer, através do Concílio de Trento, o restabelecimento do dogma de que Jesus Cristo está na hóstia consagrada em corpo, alma e divindade. Aqui está um exemplar, velho demais, que eu estou disputando também com as taças, Catecismo Romano, editado pelas Vozes. Na verdade, é o Catecismo de Trento, o chamado Concílio de Trento ou Concílio Tridentino. Então, substituído posteriormente, isso aqui é uma obra preciosa que as taças não vão levar de minha mão. E que é a obra máxima, a conquista máxima de Inácio de Loyola. O que é que tem aqui? Simplificadamente, a exposição do credo. E o que é o credo? A regra de fé católica que vai ser, então, imposta pelos jesuítas, juntamente com os exercícios espirituais. Então, são coisas diferentes, objetos diferentes,
Mas, de qualquer maneira, aqui está, então, a encíclica Indominico Agro, de Clemente XIII, o Papa Clemente XIII e seus venerados irmãos, patriarcas, primatas, arcebispos e bispos, aos veneráveis irmãos, saudação e bênção apostólica. Começa assim, né, a encíclica, que na verdade se torna um catecismo. Então, depois das saudações de praxe, então, vai agora um proêmio, ou seja, uma introdução, e o mais importante não é a explicação do que é o catecismo, mas o que é o catecismo. Ou seja, em que é que o cristão católico está obrigado a crer. Começa aqui, portanto, parte primeira do catecismo. Catecismo dos Párocos, redigido por decreto do Concílio de Trento, chamado também Tridentino, publicado por ordem do Senhor Papa Pio V. Parte primeira do Catecismo, capítulo 1, da fé e do símbolo da fé. Olha, me invejem, viu? Porque isso aqui é uma relíquia. Substituído finalmente, quer dizer, caiu, depois de uma certa existência de Pio IX no Concílio Vaticano I, termina que João XXIII derruba tanto o Concílio de Trento quanto o Concílio Vaticano II e institui o Concílio Vaticano, quanto o Concílio de Trento, perdão, não adianta pressa, mas vai com calma. João XXIII, judeu, maçom, derruba com seu Concílio Vaticano II tanto o Concílio de Trento quanto o Concílio Vaticano II. Se vocês compararem os três, vocês verão que esse não tem nada a ver com os anteriores. É uma ruptura total. Não vamos aqui avaliar a questão de se quem é que tem razão ou quem não tem razão. Vamos apenas expor. Acho que algumas pessoas aí estão na suposição de que eu estou tomando partido. Na verdade, Santo Inácio de Loyola é meu santo preferido. A expressão, quando eu tiro a espada da bainha, ela só volta manchada pelo sangue do adversário, é dele. Eu uso frequentemente. Não escondo isso. Mas isso é como crente. Isso é como, vamos dizer assim, uma fé adotada por mim e admiração por um homem que foi, sem dúvida nenhuma, um dos próceres, um dos maiores personagens da história. Isso não sou eu quem digo, mas Joseph Bernardi, que foi excomungado por causa desse livro. Ele era sacerdote e decidiu escrever o que é o Vaticano, potência mundial, mas uma cloaca romana. E ele coloca aqui. Quando se faz a eleição de 3 papas, ele chama a maldita Trindade Papal. Então, é um personagem também respeitável. Nós temos 3 monstros, né? Dante Alighieri, Martinho Lutero e Inácio de Loyola, e escrever a biografia dessas 3 figuras é uma tarefa de gigante, é um trabalho de Hércules. Então vamos tentar encurtar, tentando terminar aqui a dissertação sobre Inácio de Loyola. Nós tínhamos parado aqui, lendo o Papa Negro de Ernesto Mezzabota. Vamos voltar a um pedacinho aqui, e esse pedacinho era uma abertura de uma sessão
dos Templários, na página 7 do livro, onde diz onde o chefe, né, dos neotemplários declara aberta a sessão dos neotemplários, formalmente. Então, assim, algumas pessoas vão conhecer duas histórias. Beaumanoir é o coordenador. Os 7 chefes não tinham um que fosse maior do que o outro. Mas é aqui que chega na sua aula, já lembro para vocês, na Abadia de Montserrat, e Montserrat vai ser a palavra central. E Beaumanoir, então, faz a convocação de todos, e nós dissemos que aqui ele diz: está aberta a sessão dos Cavaleiros Templários. E nós paramos aqui. Paramos aqui porque daqui para frente o que vai acontecer nós vamos tirar de várias fontes. Inácio de Loyola está nessa sessão. É um dos chefes. Tem um medalhão com a cruz de Cristo dos Templários. Ela que está nas caravelas. Então vamos nos permitir fazer a leitura de um resumo aqui que nós fizemos. Um dos nossos visualizadores fez a seguinte observação: Frei Henrique Soares de Coimbra era franciscano e não jesuíta. Ressalta, dizendo realmente a verdade. E diz: e a ordem de Inácio Loyola foi criada por decreto em 1534. Assim, invalidando o que eu já tinha dito, que, na verdade, Inácio Loyola, em 1520, já tinha influência completa sobre toda a Europa. Então, agora aproveitem, vamos dar uma paradinha, dêem o seu like, não se esqueçam, isso vai fazer com que o canal recomende o meu vídeo, que esse é o último, sobre a série, né, dos jesuítas. Por favor, inscrevam-se. Nossa meta é 5.000, já estamos pertinho, viu? Estamos com 2.350 inscritos. Então, praticamente 2.400, 2.500. Quando chegarmos a 5.000, acho que eu estarei satisfeito. Bem, meu amigo, você tem razão. Oficialmente, sim. Mas você já viu, 1534 é o ano em que oficialmente o Papa cria a Societas Jesus. É esse o nome oficial. Mas 1520, então Inácio já é praticamente o comandante das forças do exército que ele criou. Não é à toa que ele chama de Companhia de Jesus. Companhia é exército. 1520, ele já domina os monarcas europeus. E principalmente o Papa. Vamos então fazer o resumo, ler o resumo. Então, Ernesto Mezzabota tem dados que o qualificam a fazer afirmações sobre antecedentes do exército inaciano. Vamos agora pedir a vocês licença para mostrar a qualificação desse homem, que aqui nós temos os dados. Vamos ler a obra toda. Inácio, informações bibliográficas sobre Inácio de Loyola e Ernesto Mezzabota. Descrição: Inácio de Loyola, nascido Iñigo Lopes de Recalde,
ou Onás de Loyola, foi fundadora da Companhia de Jesus, uma ordem religiosa católica romana que teve grande importância na Reforma Católica, ou seja, na Contra-Reforma, na verdade, cujos membros são conhecidos como jesuítas. São Carlos Borromeu, jesuíta, é quem conduz os trabalhos. Nascimento em 1891, na Espanha, Aspetita. Falecimento em 31 de julho de 1556, em Roma, na Itália. Local de enterro, Igreja de Jesus, Roma, Itália. Formação, Universidade de Alcalá, Universidade de Salamanca, Universidade de Paris, Saint-Barthélemy. E Pais, Dom Beltrán Ibáñez, de Onás e Loyola, Dona Marina Sáenz, de Licona e Balda. Beatificado em 27 de julho de 1609 por Paulo V, a Companhia de Jesus, em latim Societas Jesus, SJ, cujos membros são conhecidos como jesuítas, é uma ordem religiosa fundada em 1534, oficialmente, por um grupo de estudantes da Universidade de Paris, liderados pelo basco Íñigo López de Loyola, conhecido posteriormente como Santo Inácio de Loyola. A congregação foi reconhecida por bula papal em 1540. Então, há uma diferença. Reconhecida por bula em 1540, foi fundada em 1534. É hoje conhecida principalmente por seu trabalho missionário e educacional, que perdeu bastante, devido ao Marquês de Pombal. Isso é outra história. Mas, hoje, em 2023, conta com aproximadamente 16 mil integrantes espalhados pelo mundo todo. São agentes. Então, assim como os Ratilde têm seus agentes, os jesuítas têm seus agentes, num total de 16 mil. Então, agora vamos ao dia 2 de outubro de 1928, Madrid, Espanha. Damos um pulo, né? Está em 1534. Pulamos para 2 de outubro de 1928. Era o dia 2 de outubro de 1928, nascia ali a Opus Dei, expressão latina que significa obra de Deus. Uma das mais controversas instituições da Igreja Católica. Me pediram para falar detalhadamente sobre ela, falarei. Mas nós estamos aqui falando sobre os jesuítas. E será a Opus Dei quem vai substituir os jesuítas. Porque o Marquês de Pombal vai fazer uma intriga e vai fazer com que os jesuítas percam exatamente esse cargo. Serem os educadores do mundo. Aqui diz, né? Trabalho missionário e educacional. Então, deixa de ser dele, dos jesuítas, e passa a Opus Dei. Ao contrário dos inacianos, a Opus Dei é uma ordem secreta. Enquanto que Inácio Loyola deixa que todos os jesuítas assinavam o nome ESJ, quer dizer, claramente Companhia de Jesus. Então, Societas Jesus, SJ. E você não vai encontrar nenhum padre assinar o nome e colocar OD, Opus Dei. Mas deixemos isso para Dan Brown e o Santo Grau e a Aliança Sagrada. O fato é que o título do livro que nós estamos lendo agora é o Papa Negro. Autor, agora vamos ver a qualificação de quem fez isso aqui. Isso aqui. Ele aqui não diz nada, o livro não fala nada sobre o autor, só coloca isso, mais nada. Então eu tive que buscar, pesquisar, encontrei. Autor Ernesto Metzabota. Editora Edições Atlanta, a primeira edição, 1961. Original de Universidade de Wisconsin-Madison. Digitalizado em 11 de agosto de 2010. Então é relativamente recente, né? Então, a editora, a primeira edição é de 1961 e é colocado na internet em 2010. 1900
60 mais 40 mais 10, 50 anos depois. Número de página 386. E aí, vamos ver agora quem é nessa bota. Aqui está em italiano, vou pular e vamos então colocar a nossa tradução. Mas é muita coisa. Ernesto Mexabota, nascido em Foligno, 1852, Itália, Roma, na verdade, no dia 15 de julho de 1901, então também está perto da gente. 1928 é Upday, 1901 Mexabota escreve o livro dele. Parece que ele previa que os jesuítas seriam substituídos. Foi jornalista e escritor italiano. Detalhes: biografia, notas, links externos e referências. Autor de vários romances complementares à biografia, que tem cunho ficcional. Vários, não vamos aqui. Trabalhou na Biblioteca Nacional Central de Roma, colaborou com vários personagens e jornais, sendo o principal o Bersaglieri. E depois, La Domenica Literária, La Ribalta, Itália Colonial e Tito Vege. Escreveu vários romances de cunho histórico e religioso. Então, aqui, quem dá a biografia dele é Paulo Bernasconi e manda-nos consultar se os dados são verdadeiros no Dicionário Biográfico de Italiano, volume 74, Roma, Instituto da Enciclopédia Italiana, de 2010. Então, não temos como negar, né? O livro está registrado lá, ou seja, no Dicionário Biográfico de Italiano, volume 74, da Instituto da Enciclopédia Italiana, está com a sigla ISNI 00004061733049, SBN PAL VO 2339. E aí nós temos então aqui todas as condições, né? A ficha catalográfica e a formação em 3 universidades diferentes. É esse o personagem que se opôs à versão oficial da igreja. Mas o que é que acontece em Montserrat? Bem, vai ser um pouquinho mais longo esse vídeo. Nós vimos lá, né, que o chefe, que a gente vai evitar chamar de chefe, né, porque ele será apenas o Beaumanoir, né, é o maior entre os príncipes que estão reunidos ali, e é quem vai fazer a leitura de um plano que ele tem para transformar os templários, os neotemplários, escondidos principalmente em Montserrat, que é uma montanha imensa, protegidos por uma abadia, e também tendo fugido para a Escócia, onde são acolhidos, né, por um príncipe e fundam a maçonaria do rito escocês antigo e aceito. Esse rito vai esperar primeiro pela Escócia toda, depois pela Inglaterra, depois vai chegar a Paris e se espalha a França. Ou seja, termina então que os templários, neotemplários, se abrigam
entrando, se infiltrando, como tinham se filtrado antes nas ordens militares dos hospitalários, vão se infiltrar agora na maçonaria. E aí, essa é a ideia de Beaumanoir. Contra isso, ela diz que tem outra ideia. Ao invés de criar a ordem dos franco-maçons, o Pedreiro Livres, ele tira do seu hábito algumas cartas manuscritas e diz: meu plano não coincide com o seu. O meu plano é fazer o seguinte: utilizarmos-nos de uma grande instituição que já existe, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí abre os papéis e mostra toda uma, vamos dizer assim, conjunção de fatores que vão fazê-lo se aproximar do papado e oficialmente se colocar sob as ordens do Sumo Pontífice, mas extraoficialmente o Pontífice será seu prisioneiro, mentalmente, moralmente, né? Porque os papas naquela época eram muito fracos. E se metiam muito em política, o que os tornava dependentes economicamente dos banqueiros, principalmente os Florentinos, os Médicis, os Borgia, né? Os Sforza e outros. Então, no final das contas, o papado vai ser exercido pelo Papa Negro. Ele é que será o verdadeiro Papa. Portanto, os jesuítas chegam ao Brasil realmente com o Frei meu Deus do céu, pelo frade Frei Henrique Soares de Coimbra. Mas por quê? Porque o Papa de Roma tinha colocado sob as ordens de Inácio de Loyola todas as ordens religiosas do Vaticano. Todas. Então, quando nós dizemos que ele é jesuíta, nós estamos dizendo que ele é, de fato, inscrito na sociedade de Jesus. Estamos dizendo que ele é um agente, como há muitos hoje. Então, aqui fica claro para a pessoa que meu visualizador que me fez esse reparo, e é, portanto, representante dos jesuítas. E, como tal, ele vem nos calcanhares dos neotemplários e pretende fazer do Brasil uma colônia neotemplária. Exatamente seguindo a ordem de Inácio. Logo, Beaumanoir, quando percebe que os planos de Inácio são diferentes dele, ele quer fundar os franco-maçons, o que seria para ele fácil, e consegue fazer isso. Mas vai terminar mal. Vai terminar mal. Nós temos aqui, por exemplo, o julgamento dele. O julgamento dele. Vamos ver se eu encontro. Ele termina, então, sendo preso e vai ser julgado. Então, acabou mal pra caramba, né? E, enquanto isso, os exércitos de Loyola estarão fazendo com que a companhia seja, até em 1512, em Ravenna, o Papa em pessoa já aprova a Santa Liga, que vai ser um prelúdio, né, da união de vários nobres, que vai ser utilizada por Inácio de Loyola. Então, não sei se não estou encontrando aqui, Beaumanoir, o julgamento de Beaumanoir. Bem, aqui já o concílio já tinha findado. Não encontrei aqui. O fato é que ele termina sendo julgado.
mas é perdoado. É julgado e é perdoado. Então, terminam, vamos dizer assim, não há nenhuma sentença de morte contra o chefe, o ex-chefe, né, do movimento neotemplário, que é preso, mas também ele não triunfa, porque a francmaçonaria de hoje nada mais é do que um braço do judaísmo, principalmente Ashkenazi. Então, já velho, não com aquele garbo, né, que estava lá em Montserrat, Bom Manuel é então preso, vai ser julgado e no final das contas é condenado, faz a sua própria defesa. Essa defesa é muito bonita, entretanto, não permite que ele seja declarado inocente. Ele é considerado culpado. Então, assim, vamos dizer assim, o principal oponente de Inácio Loyola termina sendo derrotado. Mas a maçonaria vai continuar, porque a Carral Hebraica vai apoderar-se dela. E coitado do Bom Manuel, né? Que achava que faria a ordem dos maçons pedreiros livres. Livres? Já disse a vocês que quando eu entrei, alguém perguntou: quem ousa perturbar nosso Augusto Trabalhos? E aí o meu primeiro vigilante diz: um candidato que se credencia por ser livre e de bons costumes. Livre. Os maçons são os menos livres dos homens do mundo. Portanto, o que acontece é que a história termina exatamente com o triunfo de Inácio. Está aqui em detalhes. Quem quiser, compre o livro, recomendo. Vai ter um excelente livro, né? E vai saber o que foram os Borgias, o que foi o papado, o que foram as conveniências a favor da igreja. E também, se quiser conhecer os exercícios espirituais, também está na praça, é fácil. Agora, o que você não vai conhecer é um manuscrito que é de posse exclusiva do superior da ordem, chamado de Munita Secreta. Inácio fez a próprio punho e é desconhecido. Só quem tem esse único exemplar é o diretor, que ainda existe. Então vamos continuar. Após a Assembleia dos Templários em Montserrat, que a versão oficial omite, Inácio foi diretamente ao encontro do Papa. Então não foi para Jerusalém, como ali na versão oficial diz. Vai diretamente ao encontro do Papa e leva os papéis que ele tem, com seus 6 companheiros que o defenderam. Na hora que Bom Manuel diz que ele se tornou inimigo dos neotemplários, então 6 espanhóis cercam ele. E ele vai diretamente para Roma. Pede uma audiência ao Papa. O Papa concede, porque ele já é conhecido de nome devido às torpezas dele. Por 3 vezes foi chamado pela Inquisição para ser julgado. Por 3 vezes ele declarou inocência. E na última vez ele colocou, o inquisidor botou a Bíblia aberta, ele botou a mão e disse: juro pela minha honra, pela minha fé e pelo meu Deus, que eu não pratico nada que seja praticado pelos neotemplários. Perjurou. Isso fez com que, depois de uma missa, lá na abadia de Montserrat, que tinha as portas em vidro, ele acabou de comungar e disse: me danei, me condenei, porque eu perjurei. E aí
saiu feito um louco, correndo para se atirar do penhasco abaixo, e no momento certo, uma lucidez, um raio de lucidez chegou na mente dele, e ele disse: não, é exatamente isso que o diabo quer que eu faça. Eu tenho a missão a cumprir, e vou cumprir. E assim escapou da morte certa. Então, ele pede ao Papa que mande todos os cardeais saírem da sala. E o Papa manda. E ele, numa mesa improvisada, os lacaios trazem, ele abre e mostra os planos templários para a conquista da Europa, né, lentamente infiltrando-se entre as ordens secretas, todas elas, até 1717, quando criou oficialmente a maçonaria, né, Desaguliers e os dois pastores, né? O nome do segundo, que é o escritor. Esqueci o nome dele. Então, Anderson. São dois pastores, mas, na verdade, o que eles estão fazendo ali é trazendo a maçonaria da Escócia para a Inglaterra, e da Inglaterra irá para a França e para o resto do mundo. Então, na verdade, os das duas, até hoje, são inconciliáveis. Então, quando o Papa João Paulo II excluiu do Código de Direito Canônico a excomunhão à maçonaria, um homem chamado Bento XVI, morto recentemente, levou para ele uma folha de papel onde estava escrito exatamente a renovação da excomunhão. Ele assinou. Então, deixando a questão do projeto dos Templários, ele vai até o Papa, e o Papa divide o Vaticano em duas partes. Já disse aqui. Na parte de moral e dogma, ele governa. Na parte política, Inácio governa. E não só ele. Submetido a ele, Frei Henrique Soares de Coimbra, dominicanos, agostinianos e todas as áreas religiosas. Tudo está sob nossa ordem. Por isso que eu disse que Frei Henrique Soares de Coimbra era jesuíta, não como inscrito na ordem, mas agente dos jesuítas. Bem, de qualquer maneira, quando o Papa vê tudo aquilo, percebe que está perdido. Já tinha a Alemanha e a Inglaterra já estavam contra ele. Então, agora vai surgir uma nova ordem, que já está espalhada pelo mundo todo, e os conselheiros e nobres vão ser os alvos dos jesuítas. Por quê? Porque por trás de cada conselheiro estará um jesuíta, eminência parda, assim como Richelieu, né, na França. Então, isso vai acontecer no mundo todo. Todo rei tem um conselheiro, e todo conselheiro tem como confessor um jesuíta. Assim, o Duque de Montmorency, que acumulava o cargo de comandante de chefe do exército francês, e Préboste, que seria governador de várias províncias da França, e mais outros patentados italianos, como os Borgia, os Médicis e a política renascentista, viam inicialmente a Itália ser invadida por uma multidão de sábios judeus, vindo de Constantinopla para ressuscitarem a civilização greco-latina. É a Renascença. Logo se tornaram mentores de Michelangelo e Leonardo. Ambos se tornam neotemplários, entre outros. Mas as datas oficiais e os dados oficiais colocam Michelangelo como sendo o catolicíssimo, embora sempre rude e mal-humorado. De qualquer maneira, quando na verdade, em 1947,
as datas oficiais dão como sendo a fundação da ordem. Inácio já era o cabeça do movimento de movimentos políticos desde 1937. Por outro lado, Francisco Xavier vai às Índias, não para convencer o Samurim, mas para fazer com que haja apaziguar os portugueses e o Samurim, portanto, o rei das Índias, a fim de que Portugal não perca, o rei de Portugal, do qual ele era conselheiro, não perca as especiarias. Ou seja, tudo é política e dinheiro, tanto do lado da maçonaria quanto do lado dos jesuítas. Mas depois vai cair na mão de uma facção extremista que o submete a martírio. Mas assegurou ao português o domínio do comércio das especiarias. Assim, então, enquanto Dante Alighieri, em 1300, fascinado pelas letras, o Inácio de Loyola e Lutero são fascinados pela religião e pela política. Lutero, a política dentro do claustro, querendo subir, como eu vi lá no Mosteiro, São Bento. E Inácio não, pela política internacional. Aí está a grande diferença. E no ano em que Lutero começa a sua revolta, Inácio publica em latim sua primeira edição dos Exercícios Espirituais. Vejam, portanto, como os inacianos são antigos, hein? Lutero começa, com o auxílio dos príncipes alemães, a revolução, a desobediência ao papado. No mesmo ano, Inácio imprime a sua edição latina dos Exercícios Espirituais. Então, assim, através desse livrinho, pela diplomacia, pela vontade, pela disciplina, ele vai dar um grito de guerra contra a doutrina da graça, que foi o ponto fraco da igreja que Lutero encontrou. O homem é salvo pela graça e não pelas obras. Aí você pode saber o que quiser. Inácio vai ao contrário. Não. A fé sem obras é morta. Ele encontra esse respaldo exatamente em São Paulo e em São Judas. Mostra-me tua fé, eu te mostrarei as minhas obras. Logo, a vontade de Inácio nos exercícios espirituais é levada até o máximo das suas potencialidades. Nós temos aqui que chega-se ao máximo da crueldade de deixar um jovem das 6 horas da manhã até da noite, até a madrugada dentro, no gelo, na noite gelada, para ver até quanto tempo ele suporta. O próprio Inácio manda quebrar de novo a perna, que estava lá no Cerco Pamplona, uma encaixada, sem anestesia, para ver se ela encaixa direito, mas vai coxear pelo resto da vida. Então, é fundamental para Inácio uma mulher, logo no início da sua carreira. A Beata Sánchez, riquíssima, que o provê de tudo para que ele vá estudar na Universidade de Paris, depois na de Salamanca, e tem uma terceira, e assim, nada se viu na história semelhante à obra desse homenzinho humilde, mas seguro do seu poder sobre as mentes de todos, papas, burgueses e povo. É um resumo dos 3 livros, e todos eles bem qualificados. René Philip Miller é escritor, Joseph Bernardes é historiador,
E Ernesto Mendes Sabota é jornalista e escritor. Claro que ele fez aqui um pouco de ficção, mas, sem dúvida nenhuma, não há a menor dúvida de que a Mônita Secreta existe e o superior-geral dos jesuítas só tem menos autoridade hoje, a autoridade só é menor do que a do geral dos, que vamos falar deles depois, dos membros da Opus Dei. Então, essa obra fica para depois, né? A Opus Dei é fundada em 1928, no dia precisamente, no dia 2 de outubro de 1928. Mas olha, nesse dia, ainda os jesuítas contam com 16 mil agentes pelo mundo inteiro. Não significa que são sacerdotes, agentes infiltrados. Então, continuam agora duas ordens. E agora sim, os jesuítas têm o cuidado de serem mais discretos, mas não são secretos, enquanto que a Opus Dei é. A Opus Dei é. Ela se esconde por trás de movimentos como família, Deus, família e propriedade, os cavaleiros de qualquer coisa lá que andam com a bandeira entrando de igreja em igreja, vestidos como soldados medievais, e assim, escondidos, eles vão compor uma força que somente foi tocada pelo romance de Lamballe, que é o Código da Vinci. Assim, minha gente, nós julgamos que devemos dar por encerrado, né, essa nossa digressão, fazendo com que, aos 52 minutos, precisamente, nós desejamos a você uma boa leitura, que nos despeçamos e que vocês, quem quiser ir mais fundo, pode pesquisar sobre a Societas Jesu e pode até adiantar-se pesquisando sobre a Opus Dei, de Monsenhor Escrivá de Alaguet. Até a próxima.